Ele só precisa disso. No momento que ele acha essa legalidade, ele vem para acabar com a nossa vida. E nós entendemos que existe uma resistência para que as pessoas acreditem. Eu tinha algumas resistências em acreditar em algumas coisas. Existem exageros. Creio nisso. Existem exageros. Mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre a prática. Porque a gente aprende muita coisa na prática. Tem muita coisa que você lê na Bíblia que você fica assim, meu Deus, como? Mas quando você vai pegar uma pessoa para fazer uma libertação na sua sala, o Espírito de Deus lhe caminha, lhe orienta. E é na prática que você aprende muita coisa. E engraçado que existe um versículo na Bíblia que eu estava lendo hoje. Aquele versículo antigo que a gente tem lido, que às vezes a gente precisa de leitinho, porque os alimentos sólidos são para adultos. E ali o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, ele fala assim: e existem muitas coisas que é preciso que seja apresentada na prática. E eu entendi aquilo, na prática. É na sala, no dia a dia, na conversa. Por exemplo, você conversar com alguém e você detectar aquela pessoa com aquele problema, anos vivendo aquele problema. E aí, a gente entende, isso é uma maldição. Isso é uma maldição. Então, se você crê na libertação hereditária, que estamos pregando hoje aqui e ensinando a você, você não vai mais viver mendigando com as maldições hereditárias, mas você será um homem e uma mulher que viverá das bênçãos hereditárias. Creia nisso. Creia nisso. Nós precisamos deixar de ser o povo que vive em campanhas para a quebra de maldições hereditárias e sermos o povo que profetizamos as bênçãos hereditárias através da nossa família. Que a minha família aqui agora seja projetada para bênçãos no futuro, em nome de Jesus. Meu neto vai nascer. Glória a Deus. E eu quero profetizar desde agora, hoje à tarde, já comecei a profetizando. Jesus, eu não aceito nada, nem da minha parte, nem da parte do meu esposo, nem da parte da família do pai, sobre a vida do meu neto, porque ele é do Senhor. E eu, Senhor, está escrito na tua palavra que a minha geração adorará o teu nome, fará proezas na terra. É isso que tem que ser, meu irmão. É isso que você tem que entender. E é isso que nós precisamos profetizar e crer na vida dos nossos filhos. Se essa palavra entrar em seu coração e você viver aquilo que o Senhor ensina e fazer o que tem que ser feito, você nunca mais vai falar em maldição hereditária. Mas você vai profetizar todos os dias: eu sou uma herança para todos aqueles que virão. E a minha herança é herança de vitória. A minha herança é herança de bênção. A minha geração futura verá as bênçãos de um Deus Todo-Poderoso. E olha, irmãos, é de extrema importância a igreja do Senhor crer dessa maneira. Porque nós aderimos muito mal. Nós vemos muita coisa negativa e tomamos posse daquilo, às vezes, com entendimentos errados. Mas hoje, levante a sua mão, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Hoje, o conhecimento de Deus, a autoridade que foi dada a Cristo, o Kyrios, que em grego significa todo poder, toda autoridade, toda majestade. Que esse poder, esse Kyrios, essa autoridade esteja sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E que a sua geração futura, aqueles que vierem do seu ventre, aqueles que vierem de você, será bênção na terra em que o Senhor vos der. Receba essa palavra. Diga: Deus, a minha família, a minha geração futura é tua, para a glória do teu nome. Aleluia. Oh, aleluia. Diga para o seu irmão: muito vale essa oração que você fez agora. Muito vale. Irmãos, vale.
a oração de um justo. Quem está comigo aqui nas sextas-feiras? Vocês podem dar um glória a Deus? Eu estava lá do outro lado do mundo, do outro lado da América, né? América do Norte e América do Sul, onde nós estamos. E lá me mandaram uma foto da porta da igreja asfaltada. Asfaltada. Quem está comigo aqui no culto da sexta-feira sabe do que nós estamos falando. Desde o primeiro dia que nós estamos falando. Gente, não ataca o prefeito. Vamos entregar ele nas mãos do Senhor. Vamos orar por ele. Vamos determinar que o Senhor vai dar orientação na mente. As pessoas que estão ao redor dele vão ser orientadas por Deus. Gente, quem comanda somos nós, que somos igreja e que temos o Kyrios dentro de nós. Aprenda isso. Hoje, eu não sei se essa notícia procede verdadeira, mas eu recebi uma notícia de que tem 14 dias que não há homicídios na nossa cidade. Quem ouviu essa palavra, quem ouviu essa mensagem, procede, é verdadeira? 14 dias sem homicídios na nossa cidade. Olha aqui, sabe o que é isso? Uma igreja que ora. Por que acontece logo agora, depois que a gente começa a interceder? Tem 2 meses que a gente está orando? Acho que não tem nem 2 meses. Tem quase 2 meses. O Senhor falou comigo: para tudo e faça um propósito de oração pela cidade. Eu vou mudar esse lugar. Eu chegar me arrepio, porque a glória do Senhor está nessas palavras. E nós estamos aqui nas sextas-feiras. O grupo pequeno, né? Aqueles que querem mudança, aqueles que querem se envolver, porque você não foi feito para participar de uma igreja e viver de braço cruzado no último banco, não. Você foi feito para atuar. Você foi feito para participar. Você foi feito para ser um crente cheio de Deus e fazer aquilo que o Senhor tem para você fazer. Sabe, gente, chega de ratos de laboratório. Ratos de laboratório só comem e engordam. Muita gente gorda espiritualmente, sabe de muita coisa, mas não faz nada. Jesus está te chamando. Chegou a hora de você fazer alguma coisa para Deus. Vem aqui para sexta-feira, vem aprender comigo. Vem aprender a orar, vem aprender a guerrear, vem aprender a ser um obreiro de excelência. Vem aprender a mudar o quadro da sua vida. É isso que nós estamos na sexta-feira fazendo. E orando pela nossa terra, profetizando sobre a nossa terra. O que temos clamado aqui ao redor da bandeira da cidade: Deus, queremos que tu traga paz. Proibimos a ação de drogas, proibimos a ação de miséria. Vocês vão ver logo, logo Deus mover as águas na ação da saúde nessa cidade. Vocês vão ver as nossas escolas sendo restauradas. Vocês vão ver a nossa terra sendo sarada. Porque somos brasileiros, somos conquistenses, e Deus nos deu um legado de abençoar a terra que nós pisamos. Irmãos, muito pode uma oração de um justo. Era isso que eu queria falar. Essa oração que nós vamos fazer aqui, essas 7 quartas-feiras que nós estamos falando sobre recebendo conhecimento e poder. Eu quero lhe dizer uma coisa. A primeira coisa: maldição só é quebrada quando existe o puro, o genuíno arrependimento. Se não houver arrependimento na cruz ali, dos pés da cruz, Pai, me perdoa. Aprendemos que a cruz é um depósito de tudo aquilo que nós precisamos. Sim? Então, para você conquistar a quebra, a destruição das maldições, você precisa se arrepender. Não adianta você vir aqui na frente, bonitinho, arrumadinho, bota a mão na sua cabeça: Senhor, quebra as maldições. Se houver arrependimento no seu coração, se houver entendimento na sua mente: Senhor, eu pequei. Deus
Minha família pecou anos e anos atrás. Minha família foi destruída. Minha família foi acabada por um fato que aconteceu. Senhor, houve incesto na minha família. Senhor, houve prostituição na minha família. Senhor, houve roubo. Senhor, houve derramamento de sangue. Mas eu me arrependo, meu Deus. Eu me arrependo genuinamente. Porque, Deus, isso não vai perpetuar as minhas futuras gerações. Porque a Bíblia diz que o Senhor visita até a terceira e quarta geração. Então Deus é um Deus geracional. Ele visita gerações. Eu aprendi isso. Deus visita gerações. E talvez a minha geração, a sua geração agora está sendo visitada por um pecado que foi contraído, que foi consumado lá atrás. Mas Deus vai mudar seu quadro hoje. Se você se arrepender, se você tomar posição, Jesus, eu quero uma mudança. Irmãos, eu tenho parado para analisar algumas maldições. E eu tenho clamado, Jesus, tu vai quebrar. Tu vai quebrar, porque tu és Deus. Tu és Senhor. Tu vai liberar poder sobre nós. E o Senhor vai nos libertar. Porque esse é o propósito da cruz. Número 1, salvação. Número 2, libertação. Cura, milagres sobrenaturais a gente alcança na cruz. Amém? Então, amados, muitas pessoas se fecham para as consequências do pecado, que se culmina na maldição. Mas contra fatos não há argumentos. Você tem uma Bíblia inteira nos mostrando sobre algumas maldições, principalmente estudando a vida de Davi. Você vai ver um homem segundo o coração de Deus, mas que cometeu graves erros e que a família foi detonada por causa da maldição do pecado, da brecha que foi aberta. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Quantas vezes falamos aquele versículo? E eu quero que você abra agora a Bíblia, para a gente começar o nosso estudo. Salmo 37, versículo 25. Quantas vezes nós lemos isso aí no sentido financeiro? No sentido de que, poxa, fui moço e agora sou, mas nunca vi um justo mendigar o seu pão. E a gente nunca lê essa última palavra, nem a sua. O segredo está aí. Nem a sua descendência. Deus é um Deus de descendência. Deus é um Deus geracional. Ele visita com bênção e visita com maldição também. Está escrito isso. Olha o que está falando ali. Fui moço e agora sou, mas nunca vi um justo. Diga justo. Justo. São aqueles fiéis. São aqueles que vivem no prumo da palavra, irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou perfeita, não. Não sou mesmo. Tenho defeitos imensos. Mas eu tenho procurado. Porque esse é o nosso propósito. Nós temos que procurar a viver dentro dos princípios de Deus. Se eu sei, meu Deus, que isso aqui é errado. Falamos ontem isso no carro. Passamos em frente a um restaurante em Salvador, quando estávamos indo embora, chamado Iemanjá. Somos crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Lá vende uma baita comida boa. As melhores muquecas. Aí a gente falou, mas como um cristão vai pisar o pé num lugar desse? Se eu sei que aí vende comida consagrada a Iemanjá. Irmão, são princípios que Deus não pula.
Deus não permite. São coisas, são conhecimentos. Senhor, eu sei que eu posso ir lá orar, mas Senhor, eu sei que aquele lugar é consagrado a Satanás. Eu não vou mais ali. Você está me entendendo? Como que você é um crente, servo do Deus vivo? Você é servo de Deus, homem, mulher de Deus. Sabe que aquele ambiente não é um ambiente favorável. Sabe que não pode se deitar com homem ou com mulher fora do casamento. Como é que você faz isso? Irmãos, imagine a loucura que está aí por fora. As pessoas não estão nem aí. Irmãos, isso aí são brechas, são legados dados na mão do diabo. É uma legalidade que você entrega para Satanás. Toma, pode entrar na minha vida e fazer o que você quiser. Isso é maldição que vai perpetuar na vida de seus filhos. Há coisas na vida dos seus filhos hoje que vão se manifestar por causa de coisas que você fez lá atrás. E a minha preocupação são os meus filhos, minha família, meu povo, que precisa ser liberto. Por que suas filhas muitas vezes não conseguem se libertar da prostituição? Por que seus filhos não conseguem se libertar? Porque em você está enraizado o caráter da prostituição. E nós precisamos nos libertar com arrependimento, com choro, com lágrimas. Porque isso são heranças que nós precisamos ser libertos no nome de Jesus. Vocês estão entendendo, igreja? Vamos para frente. Quantas vezes falamos esse versículo? Fui moço e agora sou velho. Jamais vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Deus, diga comigo, é um Deus de descendências. Você está me entendendo? Nesse mesmo salmo, se você ler o Salmo 37, você vai ver o salmista falando de descendência destruída por causa de pecado. Vários pontos. É porque não dá tempo da gente ler aqui. Eu só tenho 1 hora. Não dá tempo para a gente futucar o Salmo 37. Mas você vai ver ele falando muitas coisas sobre justos e sobre ímpios. E sobre descendência. Porque fulano pecou. Aconteceu isso, isso e isso. Mas aqueles que são do Senhor, vai acontecer a vitória. A bênção vai bater na sua porta. A bênção do alimento. A bênção da saúde. A bênção da paz. É isso que nós precisamos. Mas a igreja do Senhor tem se misturado. A igreja do Senhor tem se misturado. Eu tenho ensinado ao meu povo, gente, prostituição é algo tão sério que você abre portas para espíritos de miséria, espíritos hereditários terríveis. Por isso que a sua família precisa parar e pedir perdão. Irmãos, quando meu esposo nós sabemos da batalha que nós enfrentamos, eu e meu esposo, quando nós abrimos a igreja. O espírito de prostituição veio pesado sobre a minha casa. E meu esposo, 1 ano de igreja, pastor da igreja, ele caiu em adultério. Todo mundo sabe disso, a cidade sabe. E nós passamos por uma batalha. E tudo parou. Tudo parou quando houve um arrependimento. Eu me lembro como se fosse hoje. Um arrependimento no altar da igreja. Nós pedimos perdão com choro. Nós estávamos separados há quase 2 meses. E quando nós nos reatamos, a primeira coisa que o Senhor falou no meu espírito: vá no altar e quebre a maldição da prostituição. Você precisa quebrar a maldição da prostituição dentro da sua casa. Você, mãe, você, pai, que está aqui comigo hoje. Eu ouvi uma coisa que me angustiou. Uma mãe de uma coleguinha da minha filha, ela disse assim: lá em casa a gente tem uma lei, namoro só depois dos 15. Se namoraram antes, estão em pecado, tem que pedir perdão.
Mas é uma lei que nós colocamos dentro da nossa casa. Lauren tem 14. Tá faltando um ano, meu Deus. Eu não sei se eu tenho coragem de deixar ela namorar. Mas, veja bem. E a mãe falou assim. A menina tem 13. Eu já permiti ela namorar. Porque eu prefiro que ela namore na minha frente. Que o rapazinho venha aqui na minha casa. E que fique com ela aqui. Porque é melhor aprontar do meu lado do que na rua. Ai, irmãos, eu não posso aceitar isso. Abri minha casa. Não estou dizendo que ela usou a casa dela ou permitiu que a filha dela fizesse isso. Mas é uma coisa que a gente fala assim, meu Deus, são legalidades que a gente vai dando. O que uma criança de 13 anos de idade tem na cabeça para namorar? Você acha que tem? Eu acho que não tem. Na minha mente, não tem. Namoro é coisa séria. Namoro é uma preparação para um casamento. Namoro é a preparação. É comparado. A vida íntima é comparada à vida de Cristo com a igreja. Quando nós estamos aqui na terra, nós estamos nos preparando para que venhamos entrar na intimidade quando Ele vier nos buscar. Quando Ele raiar nas nuvens, aí Ele vai pôr aliança no meu dedo, no reino do Espírito. E eu vou me tornar noiva de Cristo. Mas eu estou na minha preparação. Eu estou em santidade, eu estou em busca da santidade, eu estou na oração, eu estou no amor, eu estou divulgando quem Ele é. Por onde eu passo, eu divulgo sobre o meu noivo que um dia virá me buscar. Então, meus irmãos, é muito sério isso. Eu quero trazer essa seriedade para o teu coração, para que você tenha consciência, meu Deus. Hoje eu passei a tarde estudando sobre esse assunto, irmãos. E teve horas que eu parei, eu falei, meu Deus, se existe algo ainda na minha vida, que foram brechas abertas, que foram coisas que eu pratiquei, que eu me esqueci. Espírito Santo, traga a minha memória, porque eu quero me arrepender, com choro, com prantos e com lágrimas. Mas eu não quero, Senhor, que os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos passem por esse mal. É muito sério. E a igreja do Senhor, sabe, ela brinca. Ela não tem consciência de que o noivo virá. Eu quero que você que está aqui novo convertido tenha consciência de que você é a noiva de Cristo. E que você está se preparando, você está se ataviando para se encontrar com o noivo. E esse noivo virá. E ele vai honrar você com uma coroa. E ele vai levar você para os céus com ele. Mas no céu não entra pecado. Não entra. É por isso que nós temos que nos santificarmos. É por isso que nós temos que nos prostrarmos diante do Senhor e dizer: Deus, sou tua noiva, cuide de mim. Não quero acusar ninguém aqui nessa noite. Longe de mim a acusação. Mas eu quero abrir os seus olhos. Eu quero abrir a sua visão espiritual. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo: meu Deus, eu quero esse poder que a pastora pregou hoje. E eu quero, Senhor, esse conhecimento para não pecar mais contra ti. Para não pecar mais contra ti. Porque, meus irmãos, eu tenho visto pessoas crentes. Eu prefiro, filha, abrir a porta do quarto e deixar os dois dormirem ali. Vai me dizer que não existe santidade? Vai me dizer que não existe sexo antes do casamento? Não existe para quem quer casar em santidade. Aí depois, meus irmãos, as consequências de quem casou no pecado são tão terríveis no casamento. Eu passei por isso, irmãos. Eu sei o que eu estou falando do que eu vivi. As consequências de um lar detonado, porque não houve santidade antes do casamento. Irmãos, é preciso que a gente tenha consciência disso. Meus filhos, profetiza sobre eles. Meus filhos vão casar virgem em nome de Jesus, porque essa maldição já foi quebrada na minha vida. Irmãos, é sério. É sério. Mas vamos para frente. Deus é um Deus de descendência. Lembra da palavra? Nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos, ou seja, a futura geração, a descendência, mendigar o pão.
Porque existe justiça. Existem homens e mulheres justos. E os justos não vão mendigar o pão. A nossa descendência não vai mendigar o pão, porque nós somos justos. Ouça essa palavra, creia nessa palavra. Irmãos, essa é a palavra. Essa é a palavra. A gente lia tanto sobre isso. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão. A gente para por aí. E nem a sua descendência. Não há maldição para aqueles que são justos. Aqueles que têm uma vida de, sabe, irmão, de santidade. Mentira não pode passar na nossa boca. Mentiras. Sangue de Jesus tem poder. Crente mentiroso, crente enganador, crente que gosta de falcatruas. Dá um jeitinho. Oh, meu filho, vem aqui. Dá um jeitinho nisso aqui para mim. Resolve isso aqui para mim. De um jeitinho assim. Isso é engambelação. Crente, você não foi feito para engambelar ninguém. Não foi feito para engambelar pessoas, engambelar justiça, para adquirir, como é que fala a palavra? Para adquirir favorecimento. Essa é a palavra. Nós não precisamos bajular ninguém para alcançar favorecimento. Dar jeitinhos brasileiros. Olha a situação do nosso país, acabado, destruído. Você vai lá fora, nenhum brasileiro quer voltar. Voltar para lá, sim, nessa situação que o país está. Não, eu prefiro trabalhar aqui. Eu prefiro trabalhar aqui. Mas sabe o que é isso, gente? Porque a maldição da falcatrua está enraizado no coração dos brasileiros. Se eu preciso esperar 15 dias para a minha identidade sair, mas se eu conseguir uma engambelação e alguém lá dentro conseguir ir para mim direitinho, uma coisinha assinada, tudo bonitinho, tudo organizado, o que vai acontecer? Vai todo mundo pelo caminho da falcatrua. Mas não tem nada não, o que é que tem? Isso é a bênção de Deus. Falcatrua, porque tem uma fila inteirinha esperando 15 dias. Irmãos, essa libertação a gente tem que ter. Porque senão as maldições vão acompanhar os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos. E a gente precisa acabar com esse tipo de coisa errada. Sabe, a igreja do Senhor virou banana, essa é a verdade. Não estou falando da nossa, é de uma maneira geral. Você encontra tanta coisa errada. Não, Deus, mas eu quero a libertação. Porque eu preciso desse poder, desse conhecimento. Porque hoje eu vou sair daquele lugar liberto pelo sangue de Jesus. O segredo da quebra de maldições é rejeitar o pecado. Está entendendo, igreja? Rejeição sobre o pecado. Nesse mesmo salmo ele fala de descendências destruídas por causa do pecado. Então há uma consequência geracional. Diga, consequência geracional dos nossos pecados. Existe uma consequência geracional dos nossos pecados. Há uma influência geracional. Há uma influência geracional dos nossos pecados. Mas muitas pessoas perguntam: e na cruz, pastora? As maldições não acabaram? E eu lhe digo: as maldições acabam na cruz quando realmente nós conhecemos Deus e conhecemos a verdade. E vamos lá para o livro de Apocalipse. Se você puder abrir Apocalipse 22, versículo 3. Você vai ver que as maldições só vão acabar lá, de uma forma geral. Mas enquanto isso, vai existir maldição na vida de um, na vida de outro. Mas enquanto você não tomar uma posição, nada vai acontecer na sua vida. E eu quero abrir com você aqui Apocalipse capítulo 22. Que diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava o quê? A árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações.
já não haverá maldição nenhuma. Já não haverá mais maldições. Já não haverá mais maldições. Lá nos céus de glória, aonde o Senhor vai te levar, noiva, lá não haverá maldições. Porém, eu preciso entender. A cruz foi nos dada agora. Jesus, com todo o seu poder, ele se reveste todo o poder e vai até a cruz. Morte de cruz. Para que eu e você possamos ir lá, adquirir o benefício da libertação das maldições. Amém? Apocalipse 22 diz que lá nunca mais haverá maldições. Mas até lá, enquanto houver quebra de princípios da palavra de Deus, pecados não confessados com arrependimento, Deus visitará as gerações com maldições. Vocês estão entendendo até aqui? Deu para entender ou está complicado? Então vamos lá. Lá, nos 10 mandamentos, é dito isso também. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, vamos ler Êxodo também, capítulo 20. Nós vamos entender que nosso Deus é um Deus de gerações. Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 20. Olha o que está escrito aí na palavra de Deus. É nos 10 mandamentos que ele fala sobre gerações. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos juntos ler. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem nenhuma, de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás a elas, e nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, diga comigo, eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus o quê? Que castigo, olha aqui, que castigo os filhos pelos pecados dos seus, até a terceira e quarta geração. Olha a minha preocupação com a igreja tabernáculo, com os nossos filhos. Irmãos, nós somos uma igreja, e eu vou dar conta a Deus. Eu vou dar conta a Deus da vida de vocês, se eu não ensinar, se eu não mostrar essa verdade para a igreja. Eu sou o Deus zeloso que visito até a terceira e quarta geração, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas olha o versículo 6. Mas trato com bondade, aleluia, até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Oh, aplauda este Deus de poder que nos dá 1000 gerações, porque somos justos. Porque somos justos. Pecados atraem terceira e quarta geração, mas 1000 gerações por aqueles que são justos. Eu quero a justiça na minha vida. Eu quero a justiça no meu caminhar. Eu quero a fidelidade do Senhor na minha caminhada. Meu Deus, são 15 para as 9. Já tem tanta coisa, só estou na segunda página ainda. Vamos para frente. Isaías 61 diz sobre a unção messiânica. A unção messiânica. Você pode abrir para mim, por favor? Isaías 61, eu quero acompanhar aqui. Ele fala os resultados da unção de Isaías 61. Os resultados. Eu estou mostrando para vocês
a necessidade de você acreditar que você precisa quebrar maldições. Porque existem pessoas que não acreditam. Até agora eu só fiz mostrar para você que existem maldições e que precisam ser quebradas na nossa vida. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Essa é uma profecia messiânica para Cristo, para o Messias, antes mesmo dele nascer. Amém? Porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos, para isso que o Senhor nos chamou e chamou Ele, Jesus, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas. Isso aí são maldições que terão que ser quebradas. Porque quando existem maldições, acontecem ruínas, acontecem destruições. Mas o Senhor reconstruirá as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração, hein? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Ele fala sobre gerações. Eu me preocupei muito hoje. Falei, Deus, se existem maldições geracionais na minha vida, na vida dos meus filhos, da família do meu pai ou da família da minha mãe, nós quebramos. Porque nós não podemos mais viver debaixo de maldições. E nós temos que olhar para dentro de nós e vermos o que está acontecendo ali. Que desgraça é aquela que está no meio daquela família. E orarmos a Deus e dizer, Deus, não, eu não aceito isso. E nós vamos passar, por onde a gente passar, nós vamos explicar esse assunto. Você está aprendendo aqui hoje, para que o Senhor quebre essa maldição na sua vida e na vida daqueles que o Senhor te chamar para cuidar. Amém? O propósito aqui é fazer você conhecer, para você se enriquecer de Deus, sair daqui cheio de Deus e fazer isso na vida de outras pessoas. Isso é o propósito da igreja. Tabernáculo, na igreja, na terra. Amém? Então, amados, fala que é para a libertação dos povos, de geração em geração, cura da alma. Na cruz há um depósito de tudo aquilo que precisamos. Há um louvor que diz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais existirá. Maior é o que está do que o que está no mundo, bem maior é o que está. Aleluia! Então é na cruz que nós alcançamos esses benefícios. É na cruz que você alcança esse benefício. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, é tomar posse, sabe? É você estar aí do seu cantinho e eu tomo posse. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não. A expressão eu tomo posse é uma herança para receber quando eu falo. Tá entendendo? Que a gente brinca muito com as coisas de Deus. Toma posse. Peguei. Não é assim não, meu irmão. Senhor, eu tomo posse dos benefícios da libertação, da cura, do sobrenatural, da vida de prosperidade, da vida de vitória. Senhor, eu tomo posse da cura da minha alma, eu tomo posse da libertação da minha família, eu tomo posse, meu Deus. Me arrependo dos meus pecados, tomo posse dos benefícios. Você está entendendo? Aleluia. E tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso. Então, quando usar a expressão eu tomo posse, lembre-se que é uma herança que você tem para receber.
não é só falar, tem que ir lá. Quando você vai receber uma herança deixada por alguém da sua família, você tem que ir lá diante do juiz, assinar a documentação, diante do cartório, assinar a documentação. Então não é uma coisa simples, é uma coisa que é deixada, não existe, não tem como a justiça por lá ou fazer alguma coisa errada ali. Ele deixou para você, alguém deixou para você um legado de uma herança, um direito seu. Assim é Jesus na cruz. Ele deixou esse direito para mim, Ele deixou esse direito para você. E quando a gente entende isso, meu irmão, você pode pular, glorificar. Capeta não resiste a um coração que entende. Capeta não resiste a um coração que compreende os benefícios da cruz. Aleluia. Uma herança para se receber não é só falar que tem. Eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança. Não. Eu vou ter que esperar o dia que o juiz determinar, que o juiz assinar, que tudo for muito organizado. Aí eu vou receber a minha herança. A mesma coisa é a herança da cruz. Você tem que tomar posse, saber o que está acontecendo, ir lá diante do Senhor e receber a sua herança. Aleluia. Então, quando se fala em maldições hereditárias, eles não podem ser tratados em pacotes de uma maneira total. Oh Deus, eu recebo perdão dos meus pecados, de uma maneira geral. Tantas vezes, irmãos, eu estou quietinha no meu canto, e o Espírito Santo de Deus me leva a ver um pecado que eu cometi lá na minha adolescência. Lá na minha adolescência. Esses dias eu estava na minha casa, quietinha, e estava orando, quebrando maldições, e o Senhor me lembrou de uma besteira que aparentemente, meu Deus, nós tínhamos uma funcionária e a gente chamava ela de caipora porque ela fumava muito. E um dia ela sentou do meu lado e fumando, ela falou: dá um trago aqui. E eu puxei. Eu era menina, tinha 9 anos. Foi, filho, fiz isso. Puxei 7 anos, 8 anos de idade. Você vê o perigo de deixar uma criança com uma outra pessoa. Trabalhava na minha casa. E ali ela me deu aquele cigarro, um cigarro terrível de ruim, fedido, daqueles bem ruim. E eu puxei. E esqueci disso. Literalmente eu me esqueci. Eu estava na idade aparente da inocência. Mas o Espírito de Deus me levou aquele dia. E eu me prostrei, irmãos, e eu pedi perdão de choro. Falei: Senhor, me perdoa por aquele fumo, por aquele trago. Não traguei que eu não sabia nem o que era, mas aquela puxada. Senhor, me perdoa, Senhor. Passa teu sangue sobre aquele dia, sobre aquela tarde, sobre aquela hora. Porque eu não quero nenhum filho meu, Senhor, envolvido com droga, envolvido com coisas que não fluem, que não possuem a libertação, Pai. Que não tem a vida de Cristo. Coisas simples, irmãos, que o Senhor nos traz a lembrança. E a partir de hoje, no reino do Espírito, eu abro a sua mente. No nome de Jesus, a sua mente estará aberta agora, para você conhecer, para o Senhor te despertar nas madrugadas da caminhada e fazer você lembrar de pecados que você cometeu e que nunca foi pedido perdão. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você vai se lembrar e vai pedir perdão, porque a sua geração será bendita. A sua geração não será maldita. Em nome de Jesus. Então, quando se fala de maldições hereditárias, nós não podemos tratar num pacote. Você está me entendendo? Vem aqui à frente e aceita Jesus. Ah, tá tudo bem. Não. Senhor, me perdoa dos pecados de prostituição, de droga que eu peguei, fumei, de roubo, de falcatruas que eu fiz. O Senhor vai te lembrando. E você, é por isso que a Bíblia diz que nós vamos nos libertando dia após dia, até ser dia perfeito. Porque todos os dias o Senhor vai libertar você de algo. Todos os dias o Senhor vai limpar você de algo. E você vai fechando as brechas. E Satanás vai fugindo de você. Fugindo. Não é assim
Cada fato, cada história que acontece na nossa família, ela gerou um legado espiritual. E esses legados têm que ser tratados ponto a ponto. Existem legados na nossa família que não podem ser tratados, sabe, de qualquer maneira. É ponto a ponto. Senhor, aconteceu esse pecado na nossa família. Nós temos que nos ajoelhar e pedirmos perdão aqui agora. Hebreus capítulo 5, versículo 7, de 1 a 10. Enquanto você abre, heranças hereditárias podem causar doenças, mortes, falências, misérias, problemas familiares, psicológicos, loucura, ruínas financeiras, suicídios frequentes na família. Hebreus capítulo 5, do 7 a 10. Jesus, no dia da sua carne, ele fez um clamor. Diz assim a palavra de Deus: durante os seus dias de vida, os dias de Jesus na carne, amém? Quando ele estava aqui na terra como homem, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Olha, irmãos, orações e súplicas. Nada na Bíblia é em vão. Tudo que está escrito tem um significado. Orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, aquele que ele poderia salvar as pessoas da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus foi ouvido por causa da submissão e da obediência. Embora sendo filho, ele aprendeu a quê? A obedecer por meio daquilo que sofreu. Presta bem atenção. Jesus, na sua passagem aqui na terra, na hora da sua morte, ele não queria ir para a cruz. Mas que coisa interessante que o Senhor me revelou hoje à tarde. Jesus não queria ir para a cruz. Porque ele tinha medo da coroa de espinhos, da dor, da humilhação, das cuspidas, da carne rasgada? Não, não era isso. Jesus não tinha medo disso. Jesus, ele tinha consciência de que quando ele estivesse ali na cruz, todos os nossos pecados viriam sobre ele. Escute isso. Todos os nossos pecados estariam sobre ele. E naquele momento, ele gritou com súplicas, com pranto, com choro: Pai, meu Deus, por que tu me desamparastes? Foi o grito dele na cruz. Porque, irmãos, ele queria tudo, mas ele não queria ser desamparado e nem estar longe de Deus. E o pecado nos afasta do Senhor. O pecado que traz a maldição nos afasta. E naquele momento ele se sentiu desamparado, porque ele sabia: oh meu Deus, o pecado da humanidade vai estar sobre mim. E naqueles momentos ali, Senhor, tu vai se separar de mim. Tu vai partir para longe de mim. Porque naquele momento eu vou ter que ser homem, derramar o meu sangue, porque vai ser o único momento que eu vou poder desmascarar o diabo. Vai ser com as gotas do meu sangue sobre a minha humanidade. Então, irmão, é muito sério. Então os seus pecados e os da humanidade estariam sobre ele naquela cruz. O Pai não chegaria perto dele, porque o salário do pecado é a morte. E a morte é a separação de Deus dos homens. Enquanto ele levava sobre si as minhas e as tuas transgressões, o Pai não podia chegar perto dele. Por isso que o grito dele na cruz foi esse: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparastes? Não foi: ai, que dor, está doendo, Jesus. Não. Ele disse: Deus, por que tu me desamparou? Essa é a consciência da igreja. A igreja precisa ter essa consciência. Deus, eu não vou cair no pecado, porque quando eu peco, tu se afasta de mim. Mas a igreja do Senhor não pensa assim. E muitas pessoas, elas não sabem de nada, elas não querem saber. Elas querem pecar, porque para elas é bom. Porque o pecado é bom. O pecado é bom. Mas o Senhor nos livre nessa noite
Que o Senhor nos livre nessa noite. E que nós possamos entender, meu Deus, eu não quero gritar, porque tu me desamparastes. Por que tu me desamparastes? Não, Senhor. E nem quero ter o salário do pecado na minha vida. Não quero a morte, Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele era filho obediente. E ele foi até a morte de cruz. E foi aperfeiçoado. O versículo 9 diz: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, ele foi aperfeiçoado na obediência. Quer ser aperfeiçoado? Obedeça. Quer ser aperfeiçoado na sua vida? Obedeça. Oh, como Deus abriu os meus olhos. A perfeição vem na nossa vida, meu irmão, na obediência. Por isso tanta desgraça na vida de muita gente, porque não são aperfeiçoados na obediência. Roubar, prostituir, tanta coisa que o povo faz por aí, mentir, é tudo tranquilo. Mas o Senhor Jesus, ele foi aperfeiçoado pela sua obediência. Deus, eu sei que eu tenho que morrer aqui. Tu vai se afastar de mim, mas a humanidade será liberta. E depois que ele é tirado da cruz, ele vai para o corpo glorificado. E ele é aperfeiçoado. Amém? Aleluia. Ele foi aperfeiçoado na autoridade. Presta bem atenção. Toda a autoridade foi dada ao Senhor no céu e na terra. Ele mesmo é quem diz isso. Na carta aos Efésios ele disse que foi colocado acima de todo o poder que se possa nomear. Você pode ler a carta lá que você vai ver. O nome dele é colocado acima de todos os nomes. Ele se tornou a maior autoridade do universo. E essa autoridade é que se chama Kyrios no grego. Kyrios. Kyrios. É essa autoridade que a Bíblia diz que foi dada ao Senhor Jesus, se chama Kyrios. E essa autoridade está nele. E ele passa para a igreja. Meu Deus, que autoridade nós temos. Que autoridade você tem como igreja. Arrependa dos seus pecados e as maldições serão destruídas na sua vida pelo poder de Kyrios. Aleluia. Kyrios é a maior autoridade, supremo, soberano. Ele é Senhor absoluto em autoridade. Ele tem a máxima autoridade. A ele estão sujeitas todas as coisas. Em Filipenses diz que por causa disso todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Cristo é o Senhor, porque Ele é o Senhor do Kyrios, que é autoridade. Então precisamos entender que batalha espiritual, quebra de maldição, é entendida pela prática. Você está entendendo, irmão? Pelo meu dia a dia, trabalhando aqui com o povo, vendo, sabe, manifestações demoníacas, Satanás falando de coisas que aconteceram no passado. Você não tem que conversar com o diabo também, mas em algumas ministrações de quebra de maldição, eu estou nessa vida porque eu ganhei um legado. Eu recebi sangue lá atrás, de gerações dela no passado, para que isso acontecesse. Entendeu o que é a prática? Eu não tenho escrito isso aqui na Bíblia, mas eu tenho escrito o poder. Eu tenho escrito que Deus é um Deus geracional. Eu tenho escrito que o Senhor é Deus de poder para libertar, e que nós viemos para ser libertos pelo sangue de Jesus na cruz. Mas existem histórias específicas que não podem ser jogadas tudo num pacote e falar: estou liberto. Não. Hoje o Senhor está fazendo você entender que tem coisas diárias, coisas que foram abertas, foram brechas abertas lá atrás, que o diabo se levantou para destruir a sua família. Precisamos discernir luz e trevas, bem e mal. Por isso que estamos estudando sobre libertação.
Tem muita gente com dificuldade para entender sobre esse assunto. Mas o povo que andou no candomblé, na umbanda, na quimbanda, esse povo, gente, eles não têm dificuldade nenhuma para entender sobre isso. Porque, irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. O que é mundo espiritual? O mundo físico, vamos dizer assim, o mundo físico é aqui, ó, é a igreja, o tamanho da igreja, tá vendo? Mas o mundo espiritual é do tamanho da terra. É muito sério essa questão. O mundo, por isso que o mundo físico é tão medíocrezinho. A gente só crê no que vê, no que enxerga. Irmãos, é porque se você tirar as vendas espirituais, você vai enxergar o bem e o mal lá fora. Você vai enxergar todas as coisas que estão amarradas na sua vida. Os candomblezeiros, o povo lá do candomblé, da umbanda, da quimbanda, todas as bandas, eles creem nisso assim, ó, brincando. Eles fazem os atos proféticos dele lá no mal, brincando. A gente aqui, para fazer um ato profético, precisa explicar, precisa falar, precisa ter medo até de fazer misericórdia. Será que o povo vai entender? Meu Deus, estender a bandeira da cidade e botar a mão e ungir, isso é um ato profético. E nós estamos fazendo isso e está surtindo efeito. É a realidade. São atos proféticos. Isso para nós, igreja do Senhor, é por isso que eu digo, gente, é muito sério essa questão. O povo não crê no mundo espiritual. O povo acha que é mentira. Ah, será que é assim? O povo tem a mente tapada. Mas nós precisamos abrir a nossa visão e dizer, Deus, eu quero entender, porque eu vou sair desse mal que está assolando a minha vida. Porque eu vou me santificar. Amém, igreja? Os demônios não podem fazer nada se nós não dermos a ele a matéria-prima. E você sabe qual é a matéria-prima que ele se alimenta e que ele produz? O pecado. Eles não podem fazer nada. Nada, 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 nada. Estamos estudando hoje sobre esse tipo de libertação. E você precisa entender isso. Satanás, ele não pode fazer nada se você não der essa matéria-prima para ele. Pecado é matéria-prima para o diabo trabalhar na sua vida, para construir o edifício que ele quer para acabar com você. Aprenda isso hoje, em nome de Jesus. Eles trabalham dentro de legalidades. Você abriu uma legalidade aqui, ele entrou. Sabe, vamos para o exemplo bíblico. Efésios 4, 26 e 27 diz assim: irai-vos e não pequeis. O que está escrito aí? Efésios 4, 26. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Irai-vos e não pequeis. Eu não quero essa tradução. Tem outra tradução? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Presta bem atenção. Não deis lugar ao diabo logo em seguida. Irmãos, eu estava aprendendo. A gente pode irar. Está escrito aí. Você pode irar. Ira é um sentimento. Mas eu não posso deixar essa ira chegar nos pontos finais, que é a briga, a contenda, o mal com meu irmão. É um sentimento, mas eu não posso xingar, brigar, ofender, porque aí é um pecado. Quando eu xingo, quando eu brigo, quando eu falo mal, eu estou fazendo um pecado. E o meu sentimento, diga comigo, o meu sentimento, ele atrai o mundo espiritual. Ele serve para treinar o domínio próprio. Todo sentimento seu, você pode se irar. Aí você vai buscar o domínio próprio. Deus, eu me irei, né? Minha vontade é matar, mas eu me seguro, Pai, no nome de Jesus. Porque quando você comete o pecado de revidar, você está dando a legalidade para o diabo agir na sua vida. Agora a minha ação, o meu agir, se for contrário à palavra de Deus, ofender alguém, é abrir uma janela espiritual e demônios entram por ela. Não deis lugar ao diabo. É isso. Está entendendo? Vocês entenderam?
Então os demônios ficam esperando a oportunidade das minhas transgressões. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Os anjos acompanham você. É como se fosse uma bola de soprar, vermelha, simboliza o sangue de Jesus. E dentro dessa bola está você e os anjos. Mas ao redor desta bola, ao derredor, não é tão perto, é ao derredor, está Satanás. E a Bíblia diz que ele ruge como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mundo espiritual é isso. Mundo espiritual é isso. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Os anjos estão acampados ao seu redor, mas o diabo está ao seu derredor, rugindo, gritando para te pegar, buscando a quem possa tragar. Eu preciso falar. Estou terminando, vou terminar em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado de Davi, que vai abrir a mente de muita gente. O que atraiu a maldição na família de Davi? Uma filha dormiu com o irmão. Um filho matou o outro irmão. Olha como a gente vê histórias parecidas, né? Davi foi destruído. O filho que ele teve com Betseba morreu. Vocês sabem da história de Davi. Vocês sabem da história de Davi e Betseba andando pela janela num dia de guerra que ele não devia estar ali parado. Ele resolveu descansar. Não descanse em dias de guerra. Batalha, ore, jejum, busque. E a Bíblia diz que quando ele estava passeando, ele viu Betseba tomando banho. E ele se apaixonou por ela. E todo mundo sabe da história. Ele tramou a morte de Urias, o marido dela. Só que ele chamou essa mulher antes de Urias morrer. E ele entrou em desespero da paixão por ela. Se deitou com ela. E ele agora o que vai fazer? Vou mandar esse menino ir para a primeira frente de guerra, porque ele vai ter que morrer. Mas se esse menino morre, e essa mulher engravidou, a barriga cresce. A primeira coisa que ia acontecer, quando a barriga cresceu, de quem é esse filho? Do rei? O rei cometeu adultério? A primeira pedrada que ela recebesse, ela ia dizer, é filho do rei. Porque todo o pecado de adultério, no passado, era pedrada. Lembram disso? Imagine aí. Então essa mulher, ela se deita e se une a Davi. E desse filho que nasce, 9 meses depois do tempo de uma vida, esse menino, ele nasce, e a gente sabe da história, que o filho dele com Betseba, 7 dias depois, ele está no altar clamando, chorando, pedindo a Deus para resolver o problema. E chega o súdito dele e fala, olha, pode levantar, rei, seu filho morreu. A gente conhece essa história. Mas Deus levanta o profeta para confrontar Davi. 1 ano depois, Davi está lá se achando, Urias morto, o menino já tinha morrido, estava muito feliz com Betseba. E Davi se achando. Deus não brinca. Deus levanta o profeta e fala, vai lá e confronte Davi. Davi já matou, já adulterou. Davi já estava tranquilo, achando que a sua vida, Deus já havia perdoado. Afinal, ele era um homem segundo o coração de Deus, não era? E esse deveria ser o pensamento dele, né? Mas o confronto do profeta está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Deus manda o profeta Natã confrontar Davi. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Olha a maldição. O profeta foi lá falar com ele. Você fez isso às escondidas, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Todo pecado cometido na escuridão, ele é revelado publicamente. Cuidado. É um princípio. Todo pecado cometido escondido, ele é aberto. Deixa eu contar uma história para vocês. Existiu um caso, eu ouvi nos estudos de batalha espiritual, eu ouvi esse caso.
uma jovem. Existia um homem numa cidadezinha pequena de Goiás. E esse homem, ele tinha uma casa para adolescentes. Tinha uma casa para adolescentes. Que essa casa era uma coisa simples. As mães saíam de suas casas e levavam suas filhas para essa casa. Era como se fosse uma danceteria. Só que por trás dessa inocência, o dono daquele local, muito rico, os ricos da cidade, os homens mais velhos da cidade, pedófilos, eles gostavam das menininhas, e eles permitiam que entrasse pela porta dos fundos e tocassem nas meninas. Alguns iam para o ponto final, mas a maioria era naquela brincadeira. As meninas novinhas não falavam nada para o pai e para a mãe. Enfim, um certo dia, o dono desse local, que cometia esse pecado na escuridão, no obscuro, tem uma filha. Ela se torna adolescente. E ele, desesperado com aquela situação, porque a filha dele com certeza também iria querer ir no local que o pai tinha, ele pega essa menina e manda para Goiânia, capital. Lá paga a faculdade, rica, menina rica, que não precisava de nada disso. Um belo dia seu pai está em casa. E seu pai tirou a menina para não viver nada daquilo, para proteger uma redoma. Mas pecados já tinham sido acometidos. Maldições já tinham sido abertas. O legado já tinha sido passado. E essa menina, o pai recebe a notícia. Meu Deus, a filha foi morta, assassinada brutalmente. Ela se tornou uma garota de programa, porque havia uma maldição na vida dela. Ela não precisava de dinheiro, ela não precisava se prostituir, mas havia um legado de prostituição do pai, abrindo brechas para que filhas de outros se tornassem prostitutas. Vocês estão entendendo? E essa menina foi caso público, foi caso nacional. Todo mundo ficou sabendo. E acharam que foi por causa de roubo, de alguma coisa. Não, não foi nada disso. Simplesmente ela era garota de programa. E ela tinha saído com aquele homem, e aquele homem débil mental matou ela naquela noite. Irmãos, pecados encobertos, feitos no oculto, se tornam públicos à plena luz do dia. É por isso que a gente vê algumas desgraças acontecendo em famílias à plena luz do dia. Coisas no passado, brechas foram abertas e colocadas. Outro caso rápido que eu quero contar aqui para a gente encerrar, para a gente orar. Um pastor ia para a sua sala de TV, colocava seu DVD lá para ouvir suas mensagens. E no meio das suas mensagens, o que acontecia? Ele saía das mensagens e ia para filmes pornôs. E o seu filho, de apenas 14 anos de idade, um dia ouviu um barulho dentro daquele quarto, que era o quarto onde o pai dele ia orar. O filho de 14 anos ouviu uns gemidos lá dentro. E ele tinha assistido um filme, viu uma pessoa morrendo do coração com aqueles gemidos. E ele pensou que fosse alguma coisa destruidora para o pai. Quando ele abriu a porta, ele viu o pai naquela situação. E aí, meus irmãos, ele continuou vendo aquela cena. Ele puxava a janelinha, a cortina, e ficava vendo o pai tendo aquela situação no escondido. Um dia, ele desesperado, porque não ia dar tempo ele sair do local onde ele estava, o pai dele ia pegar ele naquele lugar. Ele correu para o quarto do irmãozinho de 4 anos de idade. E ali, ele comete pedofilia com o irmãozinho. E aquele irmãozinho é que conta essa história. E diz que ele era a pessoa que começou a desejar todos os sobrinhos, todos os primos. Ele se tornou um homossexual. Por conta dessa história. Olha uma maldição desencadeada aí. Por causa de um pai que cometia pecados em oculto, vendo filme pornô.
olha o escândalo no futuro, a luz do dia para todos observarem. Irmãos, é muito sério. Nós vamos parar por aqui. Tem muita coisa, mas eu vou parar por aqui. O escândalo dessa moça se tornou um escândalo nacional. O escândalo desse menino se tornou um escândalo na igreja, em toda a família. Porque ele confessou. Ele viu o pai dele fazendo isso. Então a gente precisa entender. Cuidado com os nossos pecados ocultos. Que ninguém vê. Mas que Satanás está vendo e que nós estamos dando. E nós estamos dando a ele a janela aberta para ele passar e sair da nossa vida. Quantas vezes a nossa família é destruída? Quantas vezes os nossos filhos são destruídos e nós ficamos à mercê daquilo? Choramos, oramos, fazendo campanha e não muda. Porque é necessário o arrependimento e o pedido de perdão real.